A história da psicologia é resultado da evolução do pensamento psicológico, considerando que desde tempos remotos houve interesse na compreensão da conduta humana e já se estudava a solução para problemas como a memória, aprendizagem, motivação, percepção e comportamentos tidos como anormais. Portanto, a psicologia como ciência é fruto de um compilado de conhecimento, compartilhado pelas gerações ávidas pelo saber. Junto com a evolução do saber, também houve transformação na formação da sociedade, surgindo a construção da subjetivação, bem como a necessidade de olhar para si. Portanto, como resultante disso, tem-se uma nova relação do indivíduo consigo e com o outro. O novo contexto social proporciona a partir do século XVI a descoberta da infância como um estágio de vida. E a era cristã acrescenta a partir do século XVII a necessidade da educação voltada para a pureza. Já o século XIX tem como marco a Revolução Industrial e, agregado a isso, novas demandas surgem, a exemplo de uma educação que se adeque às necessidades técnicas do momento. Nesse sentido, Foucault define a civilização contemporânea como um construto social, baseado em diferentes modos de subjetivação do ser humano dentro da nossa cultura. E sendo a borralheira fruto desse contexto, sua história não poderia ser diferente. Borralheira faz parte de uma sociedade que escreve contos também voltados para sanar a demanda social. E neste caso, a necessidade era que Borralheira se sujeitasse ao papel feminino tido como o ideal. Ou seja, ser bela, frágil, dependente e sofredora. Sendo que sua única chance de mudar de vida seria ser escolhida pelo príncipe. E isso deveria ser disputado por todas as mulheres da sua comunidade. E Borralheira, convencida de que nasceu para isso, apelou até para a ajuda dos passarinhos, visando cumprir os requisitos para ser a escolhida. Vestiu-se com uma roupa e um sapato fora de suas possibilidades e foi ao baile, cumprindo com todas as exigências sociais, exercendo seu papel de mulher do momento. Traçando um paralelo entre o feminino, o componente curricular Fundamentos da Psicologia Comunitária e o conto A Gata Borralheira, podemos salientar acerca da fragilização de seus vínculos familiares, da violência psicológica sofrida por pessoa do sexo feminino, considerado mais vulnerável, bem como da atuação do psicólogo frente a tal realidade, através dos serviços de assistência sociais existentes. No decorrer do conto, a pequena menina tem sua configuração familiar, pai, mãe e filha, desfeita pela morte precoce de sua mãe. Ao que o pai casa-se novamente, a pequena órfã vivencia a reconfiguração da família. Agora, pai, filha, madrasta e suas duas filhas, sendo, contudo, reposicionada, sendo chamada agora de gata borralheira, por estar sempre empoeirada e suja, fragilizando os seus vínculos familiares. Além do rebaixamento relatado das vestes, calçados, também houve rebaixamento no local de descanso e afazeres, sendo, portanto, submetida à violência psicológica por parte de sua família, desde a infância e por todo o desenrolar do conto até o seu desfecho, quando casa-se com o príncipe. Acerca desse casamento, vale mencionar que a moça era passível de ser conquistada, em virtude de sua vulnerabilidade psicológica. Apresentava um modelo de feminino extremamente normatizado e marcado pela presença da fantasia. Considerando, portanto, a gata borralheira como sendo brasileira, usuária do SUAS, a mesma poderia procurar auxílio através de demanda espontânea ou via denúncia ao CRAS ou CREAS, considerados portas de entrada ao Sistema Único de Assistência Social.
O psicólogo é fundamental, portanto, neste processo todo, pois fará a articulação da gata borralheira com o atendimento e reinserção da mesma em seu meio social, visando assim promover qualidade de vida e bem-estar aos usuários. Considerando alguns pontos do conto, a borralheira nos transmite diversas posturas e conceitos que se apropriam da valorização da sexualidade e dos diferentes usos do corpo. No momento em que a borralheira recebe lindos vestidos e sapatos de ouro para ir ao baile, peças de inquestionáveis beleza, brota em nós um questionamento. Para ser vista pelo príncipe, tem que estar bem mais vestida que as outras? Observa-se que a personagem principal precisa provar a todo momento que, para ser mulher, tem de ser e estar linda, ter um corpo escultural, cabelos lisos, pele clara, e que assim encontrará seu simbólico príncipe. Todos sabem que, para encontrar a sua escolhida, o príncipe teve contato com todas as moças do reino, até chegar àquela que será a escolhida. Será que basta ser um príncipe para que todas as mulheres do reino queiram casar-se com ele? Isso alerta para a tendência à submissão de direitos, para o conflito entre aparência e essência, numa sociedade competitiva e individualista, onde faz-se necessária a formação de valores considerados básicos numa sociedade democrática. Porém, Marconi e Presotto, em seu livro Antropologia, uma Introdução, explicam que a temática que interrelacione cultura e personalidade constitui uma das abordagens mais atualizadas da antropologia cultural, quando afirma ser nos componentes da personalidade básica que se fixa e se estrutura o eu, enquanto personalidade humana. Passa a determinar fatores pela constituição física, inteligência, deformação corporal, entre outros, e exerce grandes influências sobre a personalidade. Contudo, a significação social de uma característica física atribui diferentes significações culturais. Umas valorizam, outras desprezam certas características. Isto é uma forma adaptativa da personalidade dentro de cada subjetividade. Continua Marconi e Presotto. Uma cultura engloba 3 elementos essenciais para sua elaboração: o indivíduo, a sociedade e o ambiente. Farão parte deste complexo cultural as atitudes, as condutas e os comportamentos, ditados pelas normas e padrões adotados pelo grupo. Muitas vezes, esses padrões pré-estabelecidos e as orientações de conduta estão relacionados com a psicologia dinâmica do indivíduo. Por isso, podemos afirmar que somos moldados pela nossa cultura e, a partir disso, adotamos um comportamento. Segundo Moreira e outros, 2013, as práticas culturais são selecionadas pela manutenção das contingências operantes de comportamentos passados de geração em geração, de determinados grupos sociais e etnias. No caso do conto, as práticas culturais do comportamento do grupo feminino se vislumbrava na manutenção, ou seja, através de contingências de agentes reforçadores, de mulheres estereotipadas como belas e meigas. Ideia essa que diz, para sobreviver àquele mundo de disputa pelo príncipe, se valia de uma concorrência para a afirmação de que a mais bela, a ser escolhida, seria a que mais bem representasse os padrões das práticas culturais de beleza da época. Outro ponto importante a ser destacado é o termo controle aversivo e alguns dos seus efeitos colaterais, tais como a eliciação de respostas emocionais e o contracontrole. No controle aversivo, o indivíduo se comporta para que algo não aconteça. No conto, a madrasta e suas filhas se colocavam incomodadas com a presença física da bela moça. De acordo com Moreira e Medeiros, 2007, podemos identificar que a jovem representava um estímulo extremamente aversivo para a madrasta e suas filhas, pois a beleza jovial da gata borralheira evocava na madrasta e em suas filhas respostas emocionais, tais como raiva, inveja, e como consequência, a madrasta e suas filhas mudaram as belas vestimentas da moça para trajes bem inferiores. Com isso, identificamos o reforço negativo,
operado pela madrasta e suas filhas em relação à bela donzela, que, mudando as vestes da moça e impondo-a a executar atividades domésticas, restringindo-a ao espaço da cozinha, retirava algo que lhes era aversivo no ambiente. Conforme a madrasta impunha condições punitivas para a gata borralheira desistir de ir ao baile, a moça por várias vezes se colocava resistente ao fato de não poder ir. Então, para conseguir ir ao baile, mesmo diante de punição, a jovem emitia respostas de forma a impedir a atuação de sua punidora, no caso aqui a madrasta. Portanto, apesar de todos os impedimentos e resistências, mesmo assim, a moça não deixava ser controlada pela madrasta, no que competia ao fato de ir ao baile, pois a mesma cumpriu as ordens da madrasta utilizando de artifícios mágicos e da ajuda dos seus amigos passarinhos. Outro efeito colateral do controle aversivo, apresentado por Moreira e Medeiros 2007, é a eliciação de respostas emocionais. No momento em que os organismos entram em contato com estímulos aversivos, é observada a eliciação de várias respostas emocionais, como tremores, taquicardia, palpitações, choro e dentre outros. A gata borralheira era um estímulo aversivo para a madrasta e suas filhas, por causa de sua bela figura feminina, bem como as filhas e a madrasta se tornavam condições aversivas para a moça, visto que ela fora colocada de forma depreciativa a mudar sua rotina e sua feição em sujeição aos mandos e desmandos de mulheres invejosas e desprezíveis, belas também, mas só no exterior, porque, como o conto mesmo diz, feias e negras de coração. Trazendo para o estudo da psicologia social, os personagens dos contos incorporam problemas semelhantes ao cotidiano, permitindo que a pessoa que o lê estabeleça uma simbologia de identificação com a história e, em muitas situações, que se encaixam nas angústias sentidas pelas crianças e adolescentes, como, por exemplo, a morte do pai ou da mãe. No conto da gata borralheira, a perda da mãe desencadeou todo o processo de sofrimento da menina. Outro ponto de extrema importância é o papel do feminino no conto, analisando especificamente como se dá a representação da figura feminina na sociedade contemporânea. A repressão e a opressão ao sexo feminino estão constantemente presentes, submetendo a maioria das mulheres a padrões sociais estabelecidos culturalmente. Além de serem tradicionalmente educadas em casa para a passividade, as mulheres ainda sofrem uma forte pressão social para cumprir com esse papel, mesmo com o movimento feminista lutando contra essas imposições sociais. Portanto, há uma lógica de que a submissão por parte das mulheres decorre de uma cultura em que cada pessoa exerce os papéis adequados. Outro ponto para se destacar diz respeito à mídia, revistas femininas ditando moda e comportamento. Nesse contexto, o conceito de feminilidade estaria atrelado a um ideal de beleza, impondo à mulher padrões de beleza considerados socialmente aceitos em um determinado período. Podemos dizer que o conceito de família nuclear tradicional nos dias atuais vem sendo modificado sistematicamente. Nos dias anteriores ao nosso, a ideia mais aceita de família era composta pela figura do homem, da mulher e sua prole. No entanto, atualmente, essa ideia tem sofrido novas configurações. Talvez esses novos arranjos familiares se dão por conceitos morais e culturais mais atuais e também por outros diversos fatores, como, por exemplo, o divórcio, a morte do cônjuge, o falecimento dos pais e entre outros. Tal fato pode contextualizar a vida de nossa pobre heroína, a gata borralheira. Depois da morte da sua amada mãe, a pobrezinha teve que dividir o seu aconchegante lar com a megera de sua madrasta e de suas irmãs que seu pai lhe havia arranjado. Depois dessa nova configuração, no seio familiar da nossa heroína, sua vida se transformou completamente, virando um verdadeiro inferno.
pois a sua madrasta e suas irmãs bastardas, revestidas de maldade de um poder autoritário, apressaram logo em mortificar o eu da nossa heroína. Desse modo, ao entrarem na família, começaram uma série de maldades contra a pobrezinha, exigindo que trabalhasse forçadamente, tirando seus bens pessoais e proibindo-a de ter acesso a outros lugares. A donzela logo foi abandonando o seu velho eu. O abandono do eu da nossa personagem se mostra mais visível quando malfeitoras dão um nome fictício, começam a chamá-la de Gata Borralheira. Sendo assim, Borralheira se torna cada dia mais submissa e cada vez mais distante do seu velho eu. Diante desse cenário do conto da Gata Borralheira, podemos constatar que a beleza do feminino sempre foi algo desejado tanto por homens quanto por mulheres. Esse fato é demonstrado quando a nossa personagem principal e as suas irmãs bastardas precisam usar as melhores roupas e os melhores sapatos para poderem assim conquistar o amor do príncipe. A luta na corrida pela beleza mostrada nas obras literárias e na produção cinematográfica nada mais é do que uma descrição fiel da importância que a beleza da mulher exerce em um contexto social contemporâneo. O papel da Gata Borralheira e de outros personagens infantis muito se assemelha com o papel da mulher na nossa sociedade. Fato esse em que as mulheres exemplares são aquelas obedientes, submissas, pacientes, generosas e, sobretudo, graciosas. Dentro dessas circunstâncias, vemos a concepção acerca da figura do feminino, que fica restrito aos espaços associado à inferioridade da mulher, que, de certo modo, respinga nos dias atuais. Iniciamos essa exposição contextualizando o feminino atrelado às práticas de submissão do corpo. Francisco Ortega, no texto Da Ascese à Bioascese, aborda a diferença entre as práticas de submissão do corpo, dividindo-as em ascéticas e bioascéticas. Nas práticas ascéticas, o cuidado do corpo estava voltado para a busca da espiritualidade, visando atingir o transcendental, a liberdade do ser e a pureza da alma. Já as práticas bioascéticas se resumem às novas práticas contemporâneas de cuidado com o corpo, em que, partindo de um discurso padronizado e médico, a sociedade atual passa a ter o seu modelo ideal de corpo, relacionado diretamente com a própria saúde. O discurso bioascético, fomentado pelas indústrias da beleza, gerou a busca pelo corpo perfeito. Nessa busca, muitos recorrem a intervenções estético-cirúrgicas, às dietas restritivas, exercícios exagerados, a medicação, entre outros artifícios empregados para alcançar a imagem tida como ideal. Assim, no conto A Gata Borralheira, o discurso bioascético se evidencia na passagem em que o príncipe procura o pé que cabe no sapato abandonado pela gata borralheira ao sair às pressas do baile. Orientadas pela mãe, as irmãs adotivas da borralheira automutilam os pés, visando se enquadrar ao modelo de mulher procurada pelo príncipe. Os comportamentos de ajustamento pela busca de aceitação e aprovação social são muito comuns na sociedade atual, sendo que as maiores vítimas são as mulheres, constantemente bombardeadas com estereótipos de beleza. E devido a essa pressão, muitas vezes são acometidas com transtornos dismorfóbicos. No tocante à sexualidade, Foucault aborda na obra História da Sexualidade a repressão sexual da sociedade moderna, em que o sexo é visto como um tabu, não podendo ser discutido abertamente, já que se trata de um ato de promiscuidade. Segundo Foucault, o único espaço social onde a sexualidade é reconhecida é no quarto dos pais. Fora desse ambiente, há silêncio. Essa repressão também se evidencia no conto A Gata Borralheira, tendo em vista os esforços da madrasta para que ela não se sentisse digna de ser desejada e admirada. Já no que diz respeito à magia, o conto A Gata Borralheira, assim como várias outras histórias de contos de fada,
contempla um enredo repleto de simbologia e um final feliz idealizado por muitos. Segundo Levi Strauss, para que as magias sejam eficazes, são necessários 3 pontos importantes, que se caracterizam da seguinte forma. Primeiro, o feiticeiro precisa acreditar no poder de suas técnicas utilizadas. Segundo, o sujeito enfeitiçado precisa acreditar no poder das técnicas do feiticeiro. E terceiro, o grupo ou sociedade a que pertence precisam reconhecer e ter confiança nas relações entre o feiticeiro e aqueles que são enfeitiçados. Sendo assim, no conto fica claro que a protagonista, para ter acesso a belos vestidos de ouro e prata, recorria aos pássaros, que exerciam o papel de feiticeiros, capazes de mudar o destino da bela jovem, que confiava em seus feitiços. Trazendo o conto da Gata Borralheira dos Irmãos Grimm para a matéria de Desenvolvimento 2, destacamos 3 assuntos presentes na matéria. O primeiro que iremos destacar é em relação ao padrão de luto apresentado por Gata Borralheira. De acordo com os psicólogos Wortman e Silver, existem 3 principais padrões de luto. Notamos o enfrentamento da Gata Borralheira como padrão de luto crônico, apresentando ser especialmente doloroso a aceitação mais difícil. O conto relata que a Gata Borralheira visitava e chorava muito no túmulo de sua mãe, um sofrimento externalizado através de muito choro, tanto que a mesma regou uma planta com suas próprias lágrimas. O segundo assunto que iremos abordar será em relação ao papel de cuidadora desempenhada por Gata Borralheira. De acordo com Lourdes Storani, o ato de cuidar de alguém, embora nobre, reveste-se de um risco substancial de doença, sejam estas físicas e mentais, e é para este cuidador que são destinadas as maiores responsabilidades, principalmente diante do pequeno apoio social que dispõe. Perante a sociedade, a mulher é vista como a tradicional pessoa para desenvolver o papel de cuidadora. Segundo Cohen e Isdorfer, a motivação para cuidar de alguém está amparada em 4 razões: amor, gratidão, moralidade e uma vontade própria em prover cuidados a alguém. O terceiro assunto é em relação à madrasta. Os autores McDonald e Demaris explicam que as mulheres apresentam mais dificuldades para criar enteados do que para criar seus filhos biológicos. Percebemos no conto dos Irmãos Grimm o difícil convívio em que a Gata Borralheira vivenciava com a madrasta. A mesma era tratada como uma escrava, o que lhe causava um enorme sofrimento e isolamento.